Um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. E nesse vídeo eu falo para você se Fabrício Andileri está realmente contratado, só falta os exames médicos que acontecem nesta segunda-feira. Tudo isso agora e mais um furo de reportagem do canal Café do Setorista que trouxe com exclusividade Fabrício Andileri. Vamos também falar nesse blend de informações um novo problema envolvendo Palácios. Há uma bronca envolvendo também o lateral. Eu vou te contar os bastidores dessa história, já que a cada capítulo, né, a cada rodada, existe uma desculpa. Nós vamos falar sobre isso em relação a Palácios também. Vamos falar sobre as datas e horários das quartas de final do Campeonato Paulista. O Corinthians enfrenta o Mirassol, já sabe o dia e o horário. Eu vou te falar também quem o Corinthians deve enfrentar na semifinal, caso passe do Mirassol. Além disso, o novo esquema tático de Ramon Dias, uma nova formação com um novo titular para o jogo decisivo de quarta-feira da Libertadores. Quem é? Qual formação? Tudo isso agora. Fala, fiel torcida. Seja bem-vindo ao Gaviões News, o canal que mantém você sempre informado sobre tudo do Corinthians. Aqui é notícia quente, análise, bastidores e aquela resenha que todo corintiano gosta. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e vem com a gente apoiar o Timão. Vamos falar muito do Corinthians nesse blend de informações. Eu quero falar das datas e horários, né, dos jogos das quartas de final do Campeonato Paulista. O Corinthians vai enfrentar o Mirassol no domingo às 18h30, tá? Isso mesmo, o Corinthians pega o Mirassol neste domingo, tá? Às 18h30, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, jogo eliminatório, né? O Corinthians, você sabe, ele foi o líder, né, da tabela geral do Campeonato Paulista e a liderança faz com que o Timão decida, né, em Itaquera, na Neoquímica Arena, todos os jogos. É claro que vale, né, a gente lembrar que a classificação geral segue, né, sendo modificada, né, de acordo com as partidas aí do mata-mata, que na verdade é só mata por enquanto, né? Caso o Corinthians vença o Mirassol, o Corinthians pode enfrentar o vencedor de Santos e Red Bull Bragantino ou São Paulo e Novo Horizontino, tá? Na semifinal. Por que existem essas duas opções ou quatro opções, né? É porque depende dos resultados e classificados, já que o Corinthians tem a melhor campanha e vai enfrentar a quarta bem mais classificada. Então, na semifinal, o Corinthians, se passar, continua com a melhor campanha e aí vai ter que esperar a somatória aí dos resultados dos jogos para saber quem é o quarto, né? O quarto colocado. E aí o Corinthians enfrenta essa equipe, tá? Então, precisa, né, claro, passar, né, pelo Mirassol para enfrentar um desses times. Então, é aguardar, né? Eu achei que o Corinthians teria mais força nos bastidores, porque o Corinthians tem uma viagem pesada, talvez no jogo mais decisivo do ano, mais difícil. Acredito que seja o jogo mais difícil do Corinthians no ano. No Equador, vai enfrentar o Barcelona de Guayaquil, provavelmente. Eu esperava que o Corinthians fosse jogar no sábado, mas o Corinthians parece que não tem muita força nos bastidores, né? Vai jogar no domingo e um dia menos de preparação, vai viajar, né, para o Equador. Comenta aqui embaixo se você gostou desse jogo no domingo ou você pensa igual eu, que tinha que ser no sábado. Novo esquema de Ramon Dias para o jogo contra a Universidade da Venezuela, né, com o time semi-amador que o Corinthians tem que golear na próxima quarta-feira, pode ter um esquema novo. 4-3-3, o esquema que foi testado pelo técnico Ramon Dias na partida contra o Guarani, e não deu muito certo, tá? O problema é o seguinte, né, que o que me passaram é que ele já fez esse teste para colocar o Thales como titular no lugar de um volante, né, na partida contra a Universidade. A questão é, o que falaram para mim, é que o Romero meteu os 2 gols e o Thales não jogou tão bem, né? E agora, como é que fica? Ele queria pôr o Thales e agora vai pôr o Romero? Ele quer pôr um atacante a mais no lugar de um volante. Então a ideia dele para o jogo é ter Carrillo, Bidon e Garro aqui. Eu acho que enfim, é que é um time semi-amador, né, cara? Mas o Garro não vai jogar mais centralizado, vai voltar a jogar aqui na esquerda, no 4-3-3, como jogou o Coronado. Ele pôs o Coronado, né? O jogo desse domingo contra o Guarani foi Charles, Michael e Coronado. E os 3 atacantes lá na frente, Romero, Héctor e Thales. Agora ele quer fazer assim, ó, Carrillo, Bidon e o Garro, tá? E lá na frente, Thales
lá na frente Thales, Yuri e Memphis, né? O Memphis joga na esquerda, talvez o Thales na direita, mas aí o Romero está pedindo passagem. Enfim, a pressão que me falaram é que a pressão dele ter um esquema só chegou aos ouvidos do Ramon e do Emiliano. E agora estão tentando mudar o esquema. Só que me falaram o seguinte dentro do Corinthians: mudar o esquema na reta final do Paulista e nas decisões agora da Libertadores seria uma boa, agora é o momento. Enfim, é uma situação difícil. Isso devia ter sido treinado já desde o início do ano. Mas Ramon Dias e Emiliano, né, tem aí as suas dúvidas. Vou passar para vocês agora uma informação do Palácios, tá? Além daquele problema aqui de indisciplina que o Emiliano negou, né, em relação ao Palácio, que não foi também nada grave, pegou uns jogos de suspensão aí, né, de gancho, de castigo, mas está tudo resolvido, é um cara legal, enfim. Existe um novo problema que desagradou, tá, o Emiliano, principalmente o Emiliano e o Ramon. O agente do Palácios teria reclamado, tá, com a comissão técnica do Corinthians, né, com o Fabinho Soldado, enfim, que o Palácios não tem oportunidades. Essa reclamação do agente do Palácios influenciou, tá, enfim, na relação, né, da comissão técnica até com o próprio jogador. O jogador, eles gostam, né, tá superado qualquer questão, até que me falaram que não foi nada grave, né, foi uma indisciplina que acontece, mas depois, na sequência, o empresário do Palácios acabou ainda reclamando, tá, da falta de oportunidades do seu cliente, claro, né, do jogador Diego Palácios. Então, essa é uma nova informação exclusiva, que eu não tenho medo de dar informação. Se eu tivesse medo de dar informação, hoje, por exemplo, o Corinthians está todo mundo dando que o Corinthians está contratando o Fabrício Angileri, e no sábado retrasado foi o café do setorista, este que vos fala, que trouxe em primeira mão a negociação, né, avançada ali com o jogador argentino. Então a gente não tem medo de dar informação, pode negar, dizer que é mentira, enfim, eu me garanto que essa é a verdade, e agora tem essa reclamação aí que pesou para o Palácio, tá bom? Está fechando, né? Só falta realmente os exames médicos. E outra coisa, né, que o canal Café do Setorista trouxe, na sexta-feira eu falei que o Corinthians queria decidir a questão no final de semana, hein? É mais uma quente para você ficar bem informado na temperatura certa, e ficou bem informado na temperatura certa. Eu falei, o Corinthians tem até o dia 28 para fechar a contratação, mas o Corinthians não quer isso, né? O Corinthians quer resolver nesse final de semana, até para dar tempo de ir atrás de uma outra opção, enfim, nessa reta final de janela, e o Corinthians também queria resolver isso, que já tinha virado uma novela, tá? O Corinthians deve contratar o jogador por empréstimo com opção de compra, tá? Existiu uma discussão também por um contrato de 2 anos, caso o atleta conseguisse a liberação. Então a gente tem que aguardar, tá? Porque realmente essa informação de como fechou, a gente vai saber quando o Corinthians divulgar. Então não fique surpreso se o jogador conseguiu lá a liberação, porque o Corinthians, no final de semana, uma outra informação que eu também trouxe do caso, é que o Corinthians resolveu abrir a mão, né, e ajudar o jogador na rescisão, tá? O Corinthians falou, se você quiser, tem isso também. Lembra que lá no início, quando eu trouxe a informação, o Corinthians ofereceu 2 propostas, o Corinthians fez 2 propostas, uma para empréstimo e outra para, né, contratação definitiva. Então, a gente vai ter que aguardar para saber como o Corinthians fechou. Eu não vou me arriscar nesse sentido, até porque eu não tenho informação e muita gente não tem nesse sentido, tá? O importante é que, se passar nos exames médicos, vai ser jogador do Corinthians, ou vai ser em definitivo, ou vai ser por empréstimo. A gente vai aguardar o anúncio do Corinthians, mas está bem encaminhado, só se não passar nos exames. Atleta que ficou 9 meses sem jogar por questão de opção técnica mesmo, o Fabrício Angileri, jogador que atuou muito pouco, né, nos últimos anos, né, pelo Getafe, foram nessa temporada ele não jogou nenhum jogo, mais de 20 jogos, não jogou nenhum. Na temporada passada foram 3 como titular só e 10 no total. Na outra foram, acho que 15 no total, acho que 13 no total, e não foi nem 7 titular. Então, a gente vai ter que aguardar. Um jogador que atuou muito pouco nos últimos 3 anos, e um jogador, né, que fez a sua única boa temporada na carreira em 2019 pelo River Plate. Aí ele arrebentou com várias assistências e gol. Então a gente precisa aguardar. Às vezes na Espanha, né, não deu certo, mas, né, para o futebol sul-americano, futebol brasileiro, seja uma boa opção. Vamos torcer que sim, porque o Corinthians precisa de um lateral esquerdo. Fica com o Palácios ainda, fica com o Bidu e fica com o Hugo, né? Mais opções para lateral.
quem é o seu titular? Eu, né, no meio dessa escassez em relação à lateral, é melhor o Andileri. Eu trouxe que o Corinthians fez uma consulta pelo Arana, também falaram que é mentira do cafezinho. Aí o Arana confirmou lá nos Estados Unidos, depois no jogo do Atlético Mineiro. Do Renan Lodge, eu também falei, depois o Renan Lodge confirmou no jogo lá na Arábia. O Corinthians fez algumas tentativas, não deu, vai de Andileri. Para mim, tem que tentar, porque os laterais que tem aí realmente não são nível Corinthians, tá? E aí, fiel torcida, vocês gostaram do vídeo? Deixa o like aí pra nós e já se inscreve também para não perder nenhuma novidade do nosso timão. Vai, Corinthians!